Oi, pessoal. Como sempre aqui, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos com um convidado aqui muito especial para a conversa de hoje. Como sempre, divulgando que a Rio Info está se reinventando esse ano, de um evento presencial único no mês de setembro. A gente partiu para um monte de atividades em paralelo e aproveitando, né, o que, se a gente puder falar assim, aproveitando o que o melhor que a pandemia pode nos trazer, a gente está no online direto com uma série de atividades, uma série de eventos, e toda semana agora nós temos algum tipo de atividade diferente. Essa é uma delas, o Conexão Rio Info. Nós fazemos entrevistas, sempre eu e o Bloar, e com convidados, às vezes um, às vezes dois convidados especiais, para a gente trocar ideias, e sempre em torno dos assuntos de tecnologia, de inovação, de mudança. Certamente a gente fala de Covid um pouquinho. E hoje estamos com um convidado especial, que é o Rafael Nasser, da PUC, e o Rafael vai se apresentar daqui a pouquinho. Boa, faça a sua abertura aí para a gente começar essa conversa que vai ser excelente. Bom, Milê, obrigado aí pela introdução. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Rio Info. Alô, turma que nos acompanha. Se vocês curtem aqui o nosso conteúdo, esses papos, não deixem de clicar aí no inscrever-se, marcar o sininho para o YouTube avisar quando tem vídeo novo, né? E também o seguinte, quando vocês estiverem vendo esse vídeo aqui, quero dizer a vocês o seguinte: aguardamos todos no Rio Info, já estamos com as inscrições abertas, é só entrar no nosso site. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao Conexão Rio Info. É uma alegria estar falando com você, estar trocando essas ideias aqui com você. Obrigado aí pelo convite, primeiramente. É super prazer para mim participar das atividades da Rio Info. A gente tem se engajado aí no apoio e na organização de alguns treks aí já nos últimos anos, mas acho que minha relação aí vai de muito antes, ali desde participante da Rio Info, É verdade. Então tem um carinho muito especial e observar e acompanhar e poder participar dessa transformação também da Rio Info, presente aí nas semanas, nesses papos e com diversas outras atividades, é muito legal. E agora, talvez, num lugar de fala aqui dentro do ambiente acadêmico, é muito interessante trazer um pouco como é que a gente está vendo essa transformação, como é que as tecnologias aí, minha zona de conforto, né, minha formação toda na área de computação. Sou filho da PUC de carteirinha, não só hoje trabalho e estou vivo a minha vida dentro da PUC, mas fiz engenharia de computação, mestrado, doutorado na área de ciência da computação. E ver essas mudanças que a gente já trabalhava antes, toda essa transformação que muito se falava e se experimentava pré esse momento Covid, é um prazer a gente poder estar vendo isso se realizar numa velocidade talvez inimaginável em qualquer realidade diferente do que a gente está vivendo, a despeito aí de todo o problema social, sanitário que a gente obviamente está tendo que enfrentar, né? Mas com muita resiliência, solidariedade. Eu acho que a gente vai passar por essa fase e vai sair, sem dúvida nenhuma, como uma sociedade muito mais preparada para tudo que estava acontecendo e a gente não estava, às vezes, realizando. Então, é muito legal aí poder discutir um pouco e trazer algumas experiências, ouvir, sem dúvida nenhuma, também histórias aí muito interessantes de vocês. Então, obrigado aí pelo convite para a gente poder trocar aí no dia de hoje. Tá mudo, Milê. Tá no mute, Milê. Milê, tá no mudo. Abaixei porque está tendo uma obra aqui no prédio. Essa é a maior pegadinha da pandemia, é você falar e tá no mute, ou você achar que tá no mute e falar, o que é bem pior, né? Exatamente. É verdade. Bom, eu estou nessa área de educação à distância já há 25 anos, né? Aí, pô, um monte de diálogos que eu tive nos últimos anos, eu estou vendo assim, se aceleraram em poucos dias, né? Não, funciona, mas será? E a gente agora não precisa nem explicar muito, é só dizer que está funcionando e está muito bem. Eu acho que a gente estava trocando aqui umas ideias assim meio informais ainda agora, né? E vamos trazer esse assunto aqui para dentro da conversa. Outro dia eu vi um papo com a área que é muito reativa na área de educação à distância e tudo à distância, que é a área de medicina, né? E a área de medicina foi provocada. A telemedicina está aí há mais de 20 anos e nossos conselhos todos freavam e tal. E outro dia eu vi um debate interessante, professores da área de medicina com alunos, todos dizendo: poxa, eu não sabia que era tão bom, que dá para a gente estudar e aprender. Ah, claro que dá para estudar e aprender.
Você não precisa ser 100% das disciplinas, mas a maior parte dos assuntos dá para fazer. E eu brincava sempre assim antigamente, dizendo assim, olha, só não dá para fazer educação física à distância. E agora já dá, agora já dá. Tem um monte de aulas à distância de educação física, então praticamente não sobra nada. Como é que foi sua experiência aí? Conta aí para a gente um pouquinho o 15 de março, né? Já tem o 11 de setembro para nós, a gente tem o 15 de Na março. PUC eu diria que foi 16. 16 foi o primeiro dia com atividades suspensas, né? Mas eu acho que, primeiro, eu gosto muito de pegar esse gancho, é uma reflexão bem individual minha, sobre esse termo educação à distância. Essa questão de distância, ele tinha o ranço do chegar em alguém que estava longe, né? Mas que, na verdade, ele cria uma impressão de que a coisa está distante, né? E o que a gente viu, na verdade, nessa grande mudança, e aí eu vou usar a tua data marco aqui, a partir de 16 de março, que a gente começou a discutir os modelos de como chegar nas pessoas sem poder estar junto com elas, e aí numa universidade que não era uma universidade, vamos dizer assim, prioritariamente de ensino à distância, a PUC, a gente tinha ali talvez 10% das disciplinas com algum modelo de educação à distância, ou algum modelo de uso de recursos online como primeira forma de interação. Então, fazer uma universidade que 90% dela era o modelo tradicional de estar presente, de estar ali na sala de aula, nessa interação direta, e a gente usar esse termo de falar em distância, isso gera uma percepção de ruptura, né? E eu acho interessante que essa transformação, na verdade, ela não foi nesse olhar de ruptura, ele foi nesse olhar de manter a proximidade, mas num ambiente diferente, num ambiente digital, né? Então, a primeira coisa que eu gosto de frisar muito e que foi uma grande quebra de paradigma sobre como fazer educação à distância ou como fazer educação dessa forma nesse ambiente mais digital foi o modelo, né? A gente vinha experimentando muito e com ações muito bem sucedidas, talvez nos últimos 20 anos de educação à distância, e aí eu incluo a PUC nisso, com primeira graduação em educação à distância também, usando essas ferramentas, mas muito no modelo assíncrono, do uso dos ambientes de aprendizados para você disponibilizar esses conteúdos, para você poder monitorar as ações do aluno, a interação dele com esse conteúdo. Então, esse modelo, que é um modelo que funcionava muito bem, ele tinha essa conotação de você estar distante, né? O momento que o aluno está fazendo e o momento que o professor está construindo aquele conteúdo, eles estavam distantes, né? Aí distantes temporalmente falando. E o que a gente observou e acabou, vamos dizer assim, por diversos fatores adotando como estratégia, foi fazer essa mudança do ambiente da sala de aula para uma sala de aula virtual, em que a distância ela é a distância física, ela não é a distância da troca de conhecimento, não é a distância temporal. E isso foi uma mudança muito abrupta, a gente tem que admitir agora, olhando no retrovisor, né, nesse 16 de setembro, mas a PUC, em 1 ou 2 semanas, conseguiu habilitar ali seu corpo docente, que é bastante significativo, para usar, por exemplo, essa ferramenta que a gente está aqui próximo socialmente falando, mas distante fisicamente, para usar para as interações, para replicar aquele ambiente da sala de aula, onde a experiência é muito próxima. Eu quero reforçar isso. A experiência de você ter uma aula numa sala de aula física ou numa sala de aula síncrona, que é esse ambiente aqui, seja com Zoom, com Meeting, com Webex, com qualquer ferramenta que você use, que tradicionalmente são videoconferências, mas que eu gosto de talvez chamar agora desses espaços virtuais de interação, cara, a experiência é muito próxima, porque a gente está aqui falando, você está colocando seu ponto de vista, você está interagindo com um colega, e aí a partir do momento que essa ambiência nova começa a ter proficiência do professor, ele começa a motivar, a cativar essas interações com a turma. E aprender a viver também com os novos desafios, né? O desafio de alguém poder estar ali do outro lado, sem a câmera, se você está falando com a pessoa, só ouve a voz. Então, acho que foi muito rico o que foi essa jornada de primeiro, não ceder ao desafio. Eu acho que isso da PUC a gente tem que valorizar muito, porque talvez uma reação natural fosse paralisar por conta do momento, das dificuldades, das diversas questões, porque depois que acontece parece simples, mas fazer acontecer não é nada simples. Então, essa decisão foi uma decisão da reitoria, da vice-reitoria acadêmica, da coordenação central de graduação, de enfrentar o desafio, de puxar o corpo docente junto, de pedir esse envolvimento ali do corpo docente para não parar. Eu acho que ele foi muito rico. Isso nos permitiu uma jornada fantástica, de aprender e de desconstruir dogmas que a gente mesmo tinha, né? Então, eu acho que foi muito rico, e aí dá para a gente, posso falar aqui horas e horas sobre o que a gente observou, mas o que eu queria colocar nessa resposta inicial aí da tua pergunta é que a gente talvez esteja diante de um novo modelo de ensino. A gente pode chamar de ensino à distância, a gente pode chamar de ensino online, o rótulo não importa, mas a gente precisa deixar talvez de lado um pouco dos conceitos iniciais que pautaram esse novo modelo de educação que já está aí há décadas. Então, não é a distância do ponto de vista da conexão, da troca de saberes, é a distância simplesmente física.
E essa distância física, nesse momento, ela é para uma questão de saúde de todos. Mas, no segundo momento, pode ser uma questão de... Eu prefiro morar num estado do que outro. Mas por que eu tenho que ter acesso ao conhecimento só daquele conhecimento que está ali? E aí eu ainda colocaria de forma mais agressiva que quem está lá fora já percebeu isso. Então, a quantidade de cursos hoje que você tem do MIT, de Harvard e de outras grandes universidades americanas sendo traduzido para português é enorme. Então, por que eu não posso consumir um curso de uma universidade estrangeira se aquele curso não está sendo ofertado dentro daquela minha região? Ou por que não ter uma experiência diferente? Então, acho que essa distância, ela não tem conotação negativa, né? De estou distante, né? Olha, a gente está em sintonias diferentes. Mas não, ele está no que a gente está no nosso ambiente, aquele ambiente que nos faz bem. E aí, essa imagem do Blois não deixa eu comentar, assim, morar no Rio de Janeiro, para mim, é um prazer que eu sou muito apegado. Quantas oportunidades eu já não tive de ir para fora, trabalhar fora, em outro estado, certamente em outro país. E que você fala, cara, eu tenho uma infraestrutura, eu tenho família, eu tenho essa ambiência do Rio de Janeiro, o futebol dos amigos, e por que eu tenho que abrir mão disso para poder ter outras experiências? Isso que eu acho que é o fantástico que a gente aprendeu a partir daquele 16 de março, foi que a gente podia ter novas experiências, se conectar com pessoas diferentes, sem necessariamente precisar estar no mesmo ambiente físico. E isso gera, assim, uma mega ruptura. Um ponto importante que você colocou aí, que eu vivo isso já há muitos anos, é que, na verdade, a gente vai entrar num sistema misto, né? No primeiro momento, é transformar a aula em videoaula, fazer o síncrono, né? E o síncrono já resolve boa parte. Mas a melhor parte do ensino à distância é misturar as coisas. Tem uma parte síncrona, tem uma parte assíncrona, tem o microlearning, tem o microlearning, você combina essas coisas e a gente percebe que não precisa ser só naqueles anos de ensino regular. Pode ser um lifelong learning, você pode estudar e aprender a vida inteira, né? Você não precisa estar tete a tete com o professor, você precisa ter um professor com papel de curador de conteúdo e seleciona. No mundo das fake news que estão aí, precisa ter alguém inteligente e capaz para selecionar coisas para a gente aprender, né? Então, essa interação com o professor é um dos itens, né? Mas o bom do negócio, eu gosto também de não gostar da palavra distância, desde muito tempo, né? Olha o Jorge Matos aqui, deixa eu atender ele aqui, porque eu acho que ele vai entrar aqui agora. Vai falando aí. Fala aí, Rafael. Ô, Rafael, Oi, Jorge. Gostei dessa sua abertura. Eu também sou um filho da PUC, né, desde sempre. Você sabe, toda vez que eu participo de alguma coisa com a PUC, eu menciono isso, tenho orgulho danado aí, e o Cardeal Leme aí que está atrás de você foi meu ambiente aí durante alguns anos, enfim, curti muito a época que eu estava estudando na PUC. E tá legal. Eu vou é o seguinte, a gente aqui, sabe que teve essa mudança toda, e como a gente estava conversando até antes de gravar, né? Problemas surgem, né, Rafael? Quer dizer, não é que não vai ter problema nenhum. Claro que tem. Vai ter situações, você tem que vencer essas situações, você tem que ir superando essas situações. Eu queria teu comentário em cima disso, e uma outra coisa também. Quando você está falando da educação, enfim, da educação online, né? Vocês estão preferindo usar esse termo. Você está usando essa questão aí da educação online. Você não necessariamente precisa simplesmente transformar a sala de aula em algo virtual, né? Tem outras ferramentas, tem outras coisas. A aula não precisa ser simplesmente o professor falando ali e todo mundo... Ou seja, você abre uma possibilidade de novos conteúdos, de novas formas de conteúdo, de novas coisas, e eu acho fantástico. Como é que vocês estão vendo isso tudo aí na PUC? Excelente. Assim, primeiro, confesso que eu não tenho muita preferência de rótulos, não. Educação à distância, online, a questão não é o nome, na verdade, o preconceito que você carrega no nome, e às vezes e preconceito, como a gente sabe, cada um tem o seu, cada um tem sua bagagem. Eu gosto de bater bastante nessa tecla e usei isso nessa colocação inicial, é para a gente não levar esse preconceito dizendo educação à distância, as pessoas não têm contato. Não, tem muito contato. Então, eu gosto de desmistificar isso. E concordo com o comentário do Milê, muito bom, que a gente vai aprender a usar, e aí quando eu digo a gente, eu estou lidando com a classe, né, todos os docentes de forma geral, aprender a usar todo esse potencial desses diferentes formatos, desses diferentes recursos. Então, sem dúvida nenhuma, é uma jornada.
Então, o próprio professor na sala de aula, quem entra pela primeira vez numa sala de aula, você talvez esteja ali o teu modelo padrão, usa o cuspe, que a gente brinca hoje, assim, sem nenhuma tentativa de pejorar, o cuspe-giz, né? Vai ali, fala, e o aluno assimila. Mas o professor, quando ele vai pegando ali, dominando aquele ambiente da sala de aula, cara, ele vai aprendendo a provocar, a trazer a participação da audiência ali agora, a gente pode até chamar, né? Mas dos alunos, ele consegue instigar trabalhos em grupo, ele faz, na verdade, a inversão do papel do professor, né? A gente tem aquela ideia antiga de que todo conhecimento vem do professor, mas cada vez mais a gente está num processo de construção co-criativa, de ter realmente o aluno como uma figura importante para que aquela experiência de aprendizado ela seja mais rica. Então, como a gente vai usar isso nesse novo ambiente, cara, tem 1 milhão de possibilidades. Assim, e aí eu fiz já várias dinâmicas em sala de aula, em trabalhos em grupo, em que eu usava post-its. Cara, o meu grau de felicidade hoje de fazer essas dinâmicas, usando o Miro, usando um Jamboard lá do Google, cara, é sensacional. Funciona muito melhor do que aquela dinâmica do papel que cai, demora para distribuir papel, e o cara coloca e não lê a letra do outro. Cara, a gente faz dinâmicas em grupo hoje que fluem. E, cara, acaba aquilo, você não tem trabalho de ficar 2 horas pegando os papéis ou joga fora, porque você tem uma memória daquilo muito bem estruturada, muito bem organizada, que você pode usar num outro momento. Então, assim, a gente está diante, na verdade, de até uma experiência síncrona, diferenciada. Você não pode querer simplesmente fazer o deparo, né? Eu fazia aqui nesse ambiente, eu fazia exatamente igual no outro, não. Se abre um campo de possibilidades que talvez, cara, passar na sala de aula, às vezes, um vídeo era uma tortura. Pô, será que tem áudio aqui? Será que não tem? Aqui você passa. Pô, usar uma ferramenta de técnica numa sala de aula, você teria que fazer um laboratório de informática. Porra, então tem que montar e equipar o laboratório de informática. Tem que instalar software antes dentro daqueles equipamentos. Hoje, cara, o aluno aqui está te ouvindo, está mexendo aqui, está simulando. Você tem uma experiência muito mais próxima, muito mais interativa do que você tem. E concordo 200% com o Paulo que a gente vai aprender a fazer modelos mistos. E aí, sem, mais uma vez aqui, querer criar rótulos, você vai aprender. Porque talvez você não precise de tanto tempo ali parado com todo mundo e você crie conteúdos complementares, você crie coisas mais fluidas, em diferentes modelos de oferta. E aí, brincando aqui com a questão temporal que o Paulo me fez lembrar aqui, 16 de março, primeiro dia a gente sem atividade lá na PUC, mudando de modelo, esse mesmo dia a gente pode jogar talvez 4 meses para frente e olhar que agora a gente está sobre outros desafios. O desafio de 4 meses atrás era como é que eu faço a continuidade das operações. Ou como é que a gente consegue entregar conhecimento para os alunos, entregar a jornada de aprendizado, para que eles não parem no tempo, porque a gente não pode ceder a esse momento aí que a gente está vivendo. Então, esse foi o desafio de 4 meses atrás. Eu acho que o desafio que a gente tem agora, ele é sobre como é que eu gero essa experiência cada vez mais diferenciada nesse ambiente online, como é que eu uso melhor essa possibilidade do conteúdo assíncrono, com todo o cuidado de também não sobrecarregar o aluno, né? Porque isso é uma estratégia que tem que ser muito bem montada, porque é muito fácil o professor raciocinar sobre, eu tenho aquelas 4 horas de aula, 4 créditos semanais, então eu tenho 2 aulas de 2 horas e estruturo meu conteúdo para aquilo. Quando você começa a perder essa caixinha, você também tem que aprender a lidar com esse mundo mais fluido. Não adianta encher o aluno de um monte de conteúdo que ele não vai aproveitar. Você tem que gerar essa interatividade. Então a gente está nesse outro desafio de aproveitar esse milhão de possibilidades. E não só isso, aí, pegando o gancho aí perfeito do Millet, está diante também do desafio de criar novos modelos, né? Porque quando a gente fala de lifelong learning, a gente está falando de um aprendizado que não é um modelo que a gente sabe comercializar, né? Eu vou usar bem essa palavra aqui, mais uma vez, sem nenhum tom pejorativo, mas assim, o que a universidade faz? Ela entrega curso. Seja ele um curso de 4 anos ou 5 anos de graduação, seja ele um curso de 1 mês, de 20 horas lá de extensão, seja uma pós lá de 1 ano e meio. Então, assim, a gente sabe entregar curso. O modelo mental da universidade ele está orientado para curso. E aí não estou falando da PUC, estou falando do modelo mental das universidades de forma geral. Será que esse é o único, pelo menos, não diria nem o melhor, modelo existente? Se a gente está querendo entregar algo mais presente na vida das pessoas, e aí a gente tem uma iniciativa extremamente recente, 2 semanas atrás, de buscar um modelo de entregar os conteúdos da universidade de forma mais fluida. E não só fluida do ponto de vista de presente ao longo da vida, como muito bem colocado aí no lifelong learning, mas também quebrando um pouco das barreiras, né? Porque quando você faz um curso, aquele curso é provido pelo departamento de informática, aquele curso é provido pelo departamento de direito. E aí você tem muito esses rótulos que a gente coloca ali nos silos de conhecimento. Quando você vai para um ambiente desse, cara, você pode criar uma coisa de gestão, de psicologia, de filosofia, de tecnologia, e teu aprendizado, você vai trilhando a tua jornada ali muito individual com o teu momento, com o teu desejo, né? Eu quero que você fale mais sobre esse modelo, esse lançamento do ECO aí,
e fazer alguns comentários antes, né? Nessa linha do mix, né? Eu fiz já alguns cursos na linha dos MOOCs, né? Dos cursos online massivos desde 2012. Aí fui fazendo alguns para aprender como é que funcionava isso e interagindo com professores também. Aí online eu tenho 120 mil alunos. Eu tenho um aluno no interior do Paraguai, na Austrália, no Vietnã. Isso é uma coisa diferente. Eu disse, olha, meus alunos estão aí estudando e volta e meia a gente troca alguma informação. Aí eu passei um trabalho para fazer por escrito e sem ser múltipla escolha. Eu disse, caramba, tá maluco? Vai corrigir 120 mil trabalhos? Ele disse, não, eu faço peer correction. Peer correction. Não, os alunos corrigem. O aluno só vai ter o seu trabalho corrigido se ele corrigiu de 5 outros. E eu dei os critérios da nota. Os critérios são A, B, C, D e tal. Aí a correção dos alunos é melhor que a correção dos professores. E o cara corrige 120 mil trabalhos na semana. Caramba, isso é uma novidade. Eu acho que a experiência que vocês estão fazendo, começando aí com o ECO, é nessa linha. Né? Quando a gente fala, poxa, eu tenho um curso que dura 6 meses, eu tenho um curso que dura 1 ano e meio. Por quê? Porque a gente inventou isso alguns anos atrás. Pô. Tem um cara brilhante que faz esse curso em 1 mês, em 2 meses. Tem um outro que vai mais marcha lenta. Agora o professor vai ter que ficar amarrado na sala de aula com 30, 40, porque tem que seguir aquele ritmo. Não precisa. Vamos tocar centenas de alunos e cada um vai do seu jeitão, né? Eu acho que essa é a provocação que a gente tem que fazer, chacoalhar a cabeça aí. Cada dia é uma novidade, né? Fala aí, Rafael. E uma das coisas legais, assim, a gente, apesar de estar evidente agora o momento de transição, a gente já vem, na verdade, experimentando. Eu diria até que uma das missões nossas é se conectar com o mercado e experimentar. Eu diria que o papel meu hoje na PUC, e aí não só eu individualmente, mas um grupo que a gente trabalha junto, é tentar experimentar, é gerar esses ambientes de experimentação. A gente já vem fazendo isso de diferentes maneiras há alguns anos. Então, só para citar aqui alguns exemplos de iniciativa, a gente tem uma inversão no modelo tradicional em que você vai lá e paga para estudar, né? Então, estamos numa universidade privada, apesar da gente ter o enquadramento de comunitária pela quantidade de bolsas e todo o viés social que a PUC endereça, muitos alunos pagam a mensalidade para estudar. E a gente tem um programa hoje educacional que tem um olhar ali de formação de jovens preparados para o século XXI, que vão lidar com tecnologia para inovar. Esse programa hoje tem 100 e poucos alunos participando. São vários programas bancados por empresas diferentes, onde o aluno participa ganhando uma bolsa. Então, você ganha para aprender. É uma desconstrução desse modelo. Por quê? Porque a empresa está interessada em criar esse talento, para absorver esse talento. A empresa está interessada em ver essa perspectiva nova, mais jovem, sobre os seus desafios. Então, a gente tem vários programas hoje rodando, com turmas aí em torno de 20, 40 participantes, que são patrocinados dentro de um domínio de interesse, onde a gente tem parceria com a indústria. Então, a gente já vem fazendo isso há 5 anos. Então, isso é uma desconstrução. Então, esses modelos de experimentar, como é que eu rodo isso também agora para o Brasil inteiro, não só para o Rio de Janeiro? Então, a gente vem experimentando esses modelos. Para citar um exemplo, para não parar só num, a gente experimenta há mais ou menos 3 anos essa ideia de entregar conteúdo gratuito, onde o aluno não paga, mas quem paga é a empresa para fazer chegar para ele. Então, a marca ECO, até ela nasceu há 3 anos atrás exatamente com essa ideia, ecoar conhecimento. Então, o que a gente fazia? Grandes eventos, fizemos aí 2 dentro do Rio Info, aí com prazer aí na parceria, onde a gente arrumou patrocínio das empresas que queriam entregar aquele conteúdo para a sociedade, para falar de forma mais ampla, e que nos ajudou a fazer uma curadoria com um conhecimento que não está só na academia. Também é uma mega ruptura, né? Quando a gente fala dos dogmas, né? Cara, o conhecimento vai ser passado também para as pessoas que estão no mercado. A academia ela tem um papel super importante de ser a curadora, de orquestrar, de criar um ambiente, de trazer as metodologias, mas ela não sabe de tudo, ela não tem especialista em tudo. Eu não tenho nenhuma dúvida que alguém que está na Petrobras trabalhando há 20 anos com geofísica sabe falar muito mais daquele métier do que qualquer profissional que esteja estudando esse tema dentro da indústria. Você tem que trazer esses 2 olhares, o olhar mais teórico, mais da pesquisa, o olhar da prática, de quem está ali no dia a dia, o estado da arte e o estado da prática, né? Para a gente trazer essas duas conotações. A gente já vem fazendo isso, e aí agora com esse novo modelo recém-lançado, foi a ideia de criar outras maneiras de entregar esses conceitos, né? Como é que eu vou entregar conteúdo em outros formatos. E isso vinha sendo experimentado. Você falou de MOOC, a gente já tem várias iniciativas de MOOC com milhares de alunos e cada vez a gente vai entendendo o que funciona, o que não funciona, o que entrega de fato resultado, o que gera, na verdade, muito número, mas pouco eficiência do ponto de vista da aprendizagem. Porque ensinar e aprender são coisas diferentes, né? Então, a gente tem que experimentar e tem que observar os resultados, né? Muito no modelo, cara, de querer estar na frente, estar na vanguarda. Então, você tem que estar
disposto a criar coisas novas, a experimentar, a observar os resultados e está sempre ali corrigindo as rotas. Então, a ideia com esse último projeto foi criar uma plataforma, um lugar onde a gente possa experimentar diferentes modelos nessa entrega mais continuada de conteúdo. Desde o modelo aberto e massivo, né? Então qualquer um hoje pode entrar lá. Se você bater coa.puc-rio.br, você vai entrar lá e vai ter um monte de conteúdo de vários departamentos da PUC que estão lá gratuitos que você pode consumir. Mas isso é o primeiro passo. O segundo passo é que modelos a gente pode pensar para fazer jornadas mais individualizadas, para criar trilhas de conhecimento mais específicas, para criar trilhas em que a empresa pode ser uma parceira nesse processo. Então a gente está, como eu brinco, work in process aí, trabalhando, o processo está todo em andamento, em construção, e pode ser que a gente experimente coisa que funcione melhor, experimente coisa que funcione pior, e isso é muito legal, e é isso que faz as coisas evoluírem, essa disposição para experimentar, para testar, e aí, obviamente, sempre com muito cuidado, com muito empenho, mas sem aquele apego de não vamos fazer não, porque pode errar. E aí, isso eu acho que foi fantástico, a gente tem observado aí nesses últimos quase 5 meses, é uma evolução, talvez, do ponto de vista da aplicação de tecnologia, que levaria, talvez, 5 a 10 anos para acontecer. Porque às vezes você tem coisas que você... E aí eu vou falar até na primeira pessoa para não botar culpa em ninguém. Assim, cara, a gente resistiu muito. A gente tem um curso hoje muito bom de transformação digital. Ele foi executado presencial. Ele é maravilhoso. Então você fica assim, cara, será que eu vou levar isso para online? Mas no online é a mesma coisa. O curso é tão bom aqui, ele está dando tão certo. E aí você fica na sua vaca leiteira aqui, independente financeiramente falando, mas aquele que você sabe que está dando certo, né? O teu case de sucesso. E aí você fica olhando e falando, cara, vamos mudar, não vamos mudar, não vamos mudar. Aí vem uma pandemia e fala assim, cara, agora você tem que fazer online. E aí você descobre que, meu Deus, é melhor do que a gente fazia antes. Pô, não perdeu, ganhou. A gente ganhou um monte de coisa. Cara, o nível de interação, várias possibilidades. Aí você fala assim, então vamos experimentar, vamos botar online. Aí você abre o processo seletivo, você vê gente super top vindo de Minas, ou gente super top vindo de Brasília. Você fala, cara, por que eu não fiz isso antes? A gente era idiota. Por que tinha dúvida? Mas é do ser humano, assim, você ter essa indecisão. Eu acho que as organizações, cara, estão diante de várias situações como essa. Então, quanto a empresa não resistiu, não vou deixar o funcionário trabalhar em casa. E agora olhou e falou, caramba, por que eu não deixei antes? Pô, funciona tão bem. E aí, eu vou usar a tua brincadeira que você fez aqui em off comigo, não confunda, né? Meu filho adora esse livro, não confunda você fazer home office com isso que você está preso dentro de casa. São 2 mundos diferentes, mas eu acho que a gente tem mudanças aí que a gente não vai voltar atrás, isso é muito positivo. Independente do contexto em que elas aconteceram aí por toda a tragédia social que a gente está vivendo. Ô, Rafael, acho que ótima aí essa colocação que o Milê tinha passado, né, do diferença aí do home office para o quarentena office. Mas uma coisa aí que você falou que eu acho que merece uma reflexão nessa questão, olha, tudo mudou. Mas também essa mudança aconteceu porque todo mundo foi obrigado a passar por essa mudança juntos, né? E no mesmo momento. Isso daí facilitou realmente todo mundo a entender que essa modalidade aí de, seja home office ou homeschooling, ou home learning, seja o que for, funciona. O difícil desse negócio é o seguinte, não, eu vou para o home office, mas, caramba, se eu estou falando em termos empresariais, nenhum dos meus clientes estão em home office. Aí entendem ou concordam com o home office. Aí é mais complicado. Eu acho que se a gente teve a gente consegue ver um ponto positivo, né? O copo mais ou menos cheio, o copo cheio, né, na verdade, com essa quarentena, é justamente isso, que provocou todo mundo e ao mesmo tempo. Então, todo mundo entendeu o modelo, todo mundo está disposto a isso. E aí eu também te dou queria ouvir um pouquinho você a respeito do seguinte, né? Quando a gente fala da PUC, né? Enfim, toda a universidade, de uma forma geral, tem lá, como você falou, seus cursos, suas atividades, mas tem também seus projetos, seus laboratórios, suas atividades, assim, vamos dizer assim, mais de mercado. Como é que está funcionando isso daí? Como é que foi a saída de todo mundo aí para o Quarentena Office? Perfeito, perfeito. Eu acho que assim, você tocou num ponto muito interessante, que eu acho que a gente acabou se humanizando, né? Porque a gente olhava o home office, mas não olhava de uma forma humana, olhava de uma forma meio robótica, né? Então você está em casa, não pode ter barulho nenhum, não pode acontecer nada, mas acontece. E aí você gera uma situação em que o cara que está em home office, ele está constrangido. Cara, hoje, a coisa está tão naturalizada, isso é muito positivo. Então, assim,
Pô, vai tocar o telefone? Vai. Pô, legal, não tem problema. Você dá mute ali, vai falar. Pô, vai ter um barulho numa hora lá que vai dar coisa, você vai. Obviamente, você tem que também ter o bom senso de ter um ambiente ali organizado para você poder render, né? Porque não adianta você trabalhar com coisa caída na sua cabeça ou um ambiente que não é saudável. Mas a gente talvez tá mais aberto e mais humano, aí talvez seja o termo, para aprender a lidar com a vida como ela é. O que a gente não estava preparado, né? Então, assim, ter um barulho no teu escritório já é uma coisa mais comum, um barulho em casa. Você vai olhar e falar, beleza, pô, você vai dar aula, você vai ter cuidado. Você vai, aquele horário ali, vamos tomar cuidado, que eu vou ficar durante 2, 3 horas na sala de aula. Mas você começa a naturalizar. Se houver um barulho, alguma coisa, você não vai ser taxado ali de que alguém que é não profissional, né? Ou sem profissionalismo. Isso a gente tinha antes. Tinha muito aquilo, cara, o cara tá de casa, ele não veio aqui, pô, ele não tá dando importância. E, cara, isso pra mim é claro, quanta viagem a gente não fez, que eu fico pensando, cara, que a gente viajou, cara? Pra que eu fui fazer uma reunião em São Paulo, voltar em Brasília? Pô, cara, não faz sentido. E isso foi muito bom, assim. E a gente começa também a aprender a lidar com outros modelos de acompanhamento e de gestão. E aí, pegando o teu gancho, a gente tem uma série de laboratórios de pesquisa. As pessoas às vezes ficam muito com a imagem da PUC como uma universidade em que todo o modelo de sustentação dela vem da graduação, lá do pagamento da mensalidade. E, cara, na verdade, a gente tem um modelo super complexo e que permite a gente ser super comunitário. A gente é enquadrada hoje como uma universidade comunitária, porque tem uma política de bolsa super presente, diria até agressiva. Você tem uma pós-graduação muito gratuita ali, olhando para a pesquisa. Você tem um modelo de fonte de financiamento com essa cooperação com a indústria. A PUC é, na América Latina, a universidade com maior interação com a indústria dentre todas as universidades. Então, assim, por quê? Porque a gente aprendeu a construir outros modelos, entender que essa conexão universidade e empresa, ela gera resultados para todo mundo. Ela gera para o pesquisador, para o professor que tem ali a oportunidade de colocar em prática o que ele está estudando, o que ele está pesquisando. Ele gera para o aluno que tem um processo de formação muito mais prático, muito mais concreto. Ele gera para a indústria que tem acesso ali a pesquisadores de ponta, a uma mão de obra especializada em formação, talentos. Então, assim, essa casadinha ela é muito legal. E a gente também teve que aprender a lidar com essas dificuldades. E eu começaria dizendo com dificuldade e termino falando como novas realidades. Então, por exemplo, nossos times, meus projetos são muito orientados a software pela minha área. A gente teve que mudar o modelo para todo o time trabalhar remoto, trabalhar em casa, no home office, aí, como a gente estava colocando. E, cara, no início a gente falou, vamos implementar a técnica de gestão assim, reunião diária, faz 2 reuniões. Depois você começa a dosar e aprender. A gente faz um daily meeting subdividido, os grupos fazem daily meeting, funciona muito bem. É uma maneira de manter um acompanhamento. É muito claro quem está performando, quem não está performando. A gente tem uma reunião semanal de acompanhamento mais gerencial com cada um dos grupos. Então, assim, a gente foi acertando as metodologias de trabalho para que a gente pudesse manter uma boa produtividade e começar a descobrir que, às vezes, a gente tem uma produtividade maior. Então, assim, eu cito exemplos. Eu tinha pessoas que iam da Barra para a PUC, morava lá para ser sincero, no Recreio ali. Tenho várias pessoas do meu time que moram, por exemplo, no Rio 2. Cara, do Rio 2 para a PUC num dia normal, 1h30, mais 1h30 para voltar. Então, o cara perdia 3 horas se deslocando. Não tem como esse cara não ficar mais produtivo. Várias pessoas que a gente traz de outras universidades aqui para vir para o nosso time de pesquisa, podem estar morando agora perto da família, com um custo talvez 1/3 do custo do Rio de Janeiro de moradia. Então, assim, cara, isso tem sido coisas muito legais. Esses 5 meses a gente tem desmistificado e repensado. Será que eu vou voltar esse time todo presencial? Será que eu não tenho que deixar muita coisa, né? Não, muita coisa, né, Rafael? Muita mudança. E aí, nem tudo são flores, aí sendo muito concreto, tem perdas, tem coisas que a atividade presencial ela tinha um valor, e aí talvez a gente tenha essa sorte, o nosso laboratório não trabalha com maquinário, não trabalha com coisas de laboratório, talvez o termo mais normal é quando você visualiza um laboratório na sua mente, mas esses têm um problema e tem um anseio ali da volta, e a gente está até organizando isso para que aos poucos a gente possa retomar essas atividades que demandam a questão física. A gente que está trabalhando muito no mundo do software, né, a gente tem talvez ali uma ruptura gigantesca. E eu acho que as empresas vão ver isso. Quantas empresas não estão começando a comentar? A gente vai liberar prédio, a gente não vai voltar todo mundo, está funcionando. E outra coisa também que eu acho fantástica é que os protocolos de interação dessas empresas, cada uma está meio que definindo o seu. Tem reunião que a galera não usa câmera, tem reunião que usa, tem reunião menor, reunião maior. Então, assim, está sendo muito rico essa construção desses novos, vamos dizer assim, boas práticas
e com o DNA de cada empresa, né? As culturas das empresas não são exatamente iguais. Então, eu pontuaria, cara, que a gente teve a oportunidade de humanizar o processo, que quando se a gente estivesse fazendo esse processo em outro contexto, a gente teria muitos ofensores. Ofensores de, não pode isso, não pode aquilo, que absurdo isso, que absurdo aquilo. E a gente teve que largar de mão isso, e aí eu uso esse termo humanizar, experimentar e ver que, cara, não é tão absurdo assim. É uma falhinha. Cara, já fiz reunião de equipe com a criança no colo aqui, tá tranquilo, a gente tá falando, tá com a criança aqui, que legal. Vira até uma coisa, até humaniza mais do que talvez o presencial, aquela relação de trabalho ali, que você não tem a menor intimidade, você brinca com a filha. É óbvio que não dá para o tempo todo você trabalhar com a filha no colo, não é isso que a gente tá falando, mas eu tenho visto de forma muito positiva essa maior humanização, né? Essa necessidade de abrir mão de alguns valores que pareciam coisas super importantes e, na verdade, abraçar outros que talvez estejam fortalecendo muito mais o resultado, né? E aí eu sou muito pragmático nesse aspecto, talvez minha base de engenharia e toda a área de computação, eu sou muito pragmático porque a gente não pode deixar de avaliar o resultado. E se a gente está tendo resultados melhores, caramba, qual é o sentido da gente simplesmente voltar sem parar para reflexão para o outro modelo, né? E aí eu volto de novo aqui na brincadeira do Millet. Home office não é isolamento. Então, a gente está também num clima ali de que as pessoas estão com o filho dentro de casa, o filho não está no colégio. Pô, imagina, então, você poder trabalhar com o teu filho no colégio. Pô, talvez o teu home office seja sensacional. A gente já está numa experiência aí que eu acho que tem vários pontos positivos. Mas, cara, eu acho que a gente tem uma nova realidade aí para viver, experimentar e extrair valor dela, né? Rafael, pegando a carona aí no que você falou, já que você pôs as crianças na conversa, vamos botar elas de vez na conversa. A gente tem falado até agora, né, o aluno da faculdade, o aluno da pós-graduação, nós estamos falando em andragogia, né? E a gente tem que falar também da pedagogia, das crianças. Vocês dois têm filhos pequenos, eu tenho netas, né? E aí, e as crianças? Como é que está sendo? E a dificuldade? Claro que é completamente diferente quando se trata do adulto, com mais responsabilidade, com mais motivação, com mais capacidade de decidir, do que as crianças. E como é que vocês estão vendo esse lado da educação, trabalho? Com certamente muito mais dificuldade, mas eu queria ouvir dos dois aí. Perfeito. Vamos de cima para baixo, que a gente faz uma dobradinha aqui. Então, vamos do jovem ali que está na universidade, né? Que já é o adulto, né? Eu acho que no ponto de vista de andragogia, cara, eu só vejo somas, várias possibilidades. Eu acho que a gente hoje está num cenário de limitação, então talvez a gente encontre esses cenários mistos, né? Talvez diminuir uma carga horária de sala de aula para sala de aula fisicamente falando e ter mais atividades online. Então, assim, eu não vi nenhum alerta vermelho, por enquanto, quando a gente fala de andragogia, quando a gente fala do ensino para adultos. Isso para mim, veio para ficar. E, cara, é um problema para a gente resolver. Aí estou olhando agora no meu lugar de fala aqui. Cara, a gente vai enfrentar uma concorrência de universidades de fora. A gente vai enfrentar concorrência de universidades de outros estados. A gente vai enfrentar a concorrência por um modelo mais barato. A gente vai trabalhar mais o massivo e que as pessoas vão demorar para entender por que esse curso aqui custa um terço do outro. Pô, esse curso aqui você está tendo aula com 1000 pessoas e o professor não te dá bom dia. Esse curso aqui você está com um professor que vai entender a tua necessidade e falar contigo e mudar cada aula porque vai conhecer a turma. Então, assim, são modelos de custeio muito diferentes. E as pessoas vão demorar para perceber valor. Então, falando do ensino para o adulto, eu acho que os desafios são as criações de novos modelos e a percepção da sociedade também, do mercado que consome esse curso, o que ele está comprando, né? Porque vai ser um momento agora muito confuso do que é o quê e como é que a gente chama isso para uma aula ao vivo, uma aula síncrona. O que é síncrono? Será que as pessoas param para pensar que é uma aula síncrona? Então a gente vai ter uma transformação muito para o ensino para o adulto. Aí descendo um pouquinho aqui a faixa etária, falamos aqui a partir dos 17, 18 anos, se a gente for ali para a faixa da adolescência que está ali no ensino médio, quase no ensino médio, a gente já tem pessoas também com muita autonomia, né? Apesar dele não poder beber uma cerveja ou poder dirigir um carro, ele já tem muita autonomia, ele tem uma capacidade de compreensão de texto muito boa, ele tem acesso aí a meios de tecnologia, é óbvio que guardando as diferentes faixas sociais, mas assim, ele tem à disposição dele uma série de possibilidades. E aí eu vou deixar o Goff falar um pouquinho da experiência dele, porque talvez seja a idade ali dos filhos. Você tem um de 15 anos, então você está vivendo bem essa fase. Depois eu falo da galera mais nova, eu tenho um de 6 e um de 4, então eu guardo essa faixa aí para meu comentário final da tua pergunta. Bom, olha só compartilhando aqui a experiência. Tem uma filha que estuda na PUC, tá? Então, isso tudo é verdade, não é conversa fiada, não. Claro que no início sempre muito confuso, mas as coisas se acertaram e entra numa normalidade. Eu acho que o principal disso tudo
né, é que, como eu estava falando com o Rafael, os problemas existem, os problemas surgem. O sucesso está diretamente relacionado à sua capacidade de solucionar essas questões, essas situações. Então, acho que eu vi muito isso daí acontecendo, assim, pegando assim, sem nem me envolver muito, porque, enfim, minha filha já cuida do nariz dela, mas assim, de longe eu vendo o seguinte, as coisas iam surgindo e iam se solucionando, as questões, os problemas. E uma coisa que eu queria só, até antes de falar da situação do meu filho, que é um pouquinho mais novo, mas é falar o seguinte, uma coisa que o Rafael falou que toca muito é o seguinte, agora a gente consegue enxergar uma situação assim muito interessante, porque como a gente tinha assim uma discriminação muito grande ao ensino à distância, né? Não, eu estudei na PUC. Ah, não, mas você fez EAD. Tipo assim, é praticamente uma segunda divisão isso. Não tem esse negócio. E agora ficou provado que não tem esse negócio. O cara que está assistindo a gente lá em qualquer outro estado aí do Brasil tem acesso ao conteúdo, aos cursos e à excelência da PUC. E vai ser filho da PUC, né? Então, eu acho que isso daí é uma coisa que foi muito interessante. E como o Rafael falou, quando a gente fala da turma um pouco mais velha, esse pessoal tem, enfim, todo mundo adulto, né? Ele não te conta nem o que está acontecendo, né? Você não consegue descobrir exatamente. coisa que acontece. Não, tem pouca experiência, mas é adulto, é dono do nariz. Quando eu falo do meu filho que está no ensino médio, né, no primeiro ano do ensino médio, tem 15 anos, e aí como o Rafael falou, tem autonomia, né? Graças a Deus, meus dois filhos puxaram bastante a mãe e são muito bons alunos. Muito bons alunos. Então, tipo assim, eu não tenho assim, nenhuma dificuldade, até porque eu não ia ter moral para reclamar de absolutamente nada deles. Mas aí eu boto a mãe para reclamar quando é o caso. Mas eles são muito bons alunos. Então, isso daí, para mim, é uma coisa que eu não tenho muita preocupação. Todos os dois assim, se encaixam, entendem rapidamente e resolvem seus problemas e têm lá suas responsabilidades. Mas eu vejo o caso assim, do Betinho, que tem 15 anos, que agora a gente estava conversando aqui antes. Volta ou não volta para o colégio? Como é que vai ser essa situação? Como é que é isso? Porque o que acontece? Você volta, né? Mas você volta para o colégio, vamos imaginar o cenário ideal? Está tudo isolado, está tudo espaçado, está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Mas o que você acha que vai acontecer? O que a gente acha que vai acontecer com esses meninos na hora do recreio? Pô, vai ter futebol, cara. Vão se juntar em grupo, vão fazer... É isso. Porque... É que seja com um saco de pão de queijo amassado, né? Mas eles vão arrumar o que fazer. Eles vão arranjar o que fazer. Olha só, exatamente. Não, via do futebol. O nego vai amassar uma latinha e vai chutar bola com latinha, cara. Olha só. Todo mundo aqui já foi mais novo, né? Todo mundo... É que eu falo, eu brinco com meus filhos, olha só, gente, faz tempo, mas eu quero dizer a vocês que eu já fui aluno, eu já tive essas ideias maravilhosas todas, né? E eu tive mesmo. Então, eu vejo muito essa questão. O ponto que me preocupava muito, em especial com meu filho, era a questão da socialização. Era o contato com os amigos, era o contato com, sabe... Bom, é diferente de criança pequena. O mais velho é aquele negócio, né? O cara que está no ensino médio, aí tem que estar naquele momento de ser descolado disso, daquilo, e você tem uma questão social muito, muito, muito forte envolvendo eles. Mas, de novo, como o Rafael falou, a gente aprende, a gente usa as ferramentas que tem. Então, esses garotos continuam se bicorando e trocando informação, e se reunindo e falando e de coisa. Por celular, por Zoom, por tudo. Ou seja, essa proximidade que eu tinha, assim, um receio dela acabar, talvez tenha ficado até mais intensa, porque tinha aquele negócio no colégio, no presencial, acabava o colégio, pimba, acabava. Agora não, agora está acontecendo ali. Eu acho que isso tudo aí foi, assim, eu acho que nada, essa é uma visão de que nada acontece muito por acaso, sabe, gente? As coisas acontecem quando tem que acontecer. E esse momento que a gente está vivendo da pandemia é um momento de grandes reflexões e de grandes mudanças. E eu procuro sempre encarar assim, mudanças sempre para melhor, sabe? Tudo que muda, muda para o bem.
Então, eu vejo muito essa questão agora da relação dos garotos com o colégio, assim, mudada, outro nível de responsabilidade, outro nível de tudo. Então, assim, para a turma mais, como eu estou falando, a faixa de idade do meu filho é de 15 anos. Quando você pega a turma um pouquinho mais nova, que está lá iniciando a sua vida em colégio, tal, aí é mais difícil, é bem mais complicado, e eu jogo a bola aí de volta para o Rafael. Com certeza, assim, e para mim, assim, talvez seja um corte aí muito forte. Se olhar, eu gosto muito dos 13 anos, por uma questão mais de faixa da maturidade religiosa aqui no judaísmo. Então, eu diria que dos 13 anos para cima é uma realidade. Dos 13 anos para baixo, eu visualizo o papel da escola muito mais do que ela mesmo, pelo menos há um tempo atrás, ela se reconhecia, né? Então, sem dúvida nenhuma, a socialização talvez seja uma coisa mais fácil de falar, mas você tem todo um aprendizado socioemocional, um aprendizado que é muito difícil você emular no ambiente do ensino à distância, porque ele acontece de forma muito fluida. Então, eu sinto que assim o modelo da escola, 13 anos para baixo, ele é muito difícil de sofrer uma ruptura tão grande nesse momento, pelo menos no seu âmago ali, pelo ensino à distância. Ele vai ser, talvez, na complementaridade, do conteúdo complementar. Será que ele precisa ter tanta carga horária de conteúdo dentro daquele horário? Ou ele pode usar esse espaço mais para trabalhar essas questões socioemocionais que talvez não estejam sendo bem cuidadas dentro desse espaço? E talvez aquele conteúdo a mais ali de geografia, de história, de tananã, aquela decoreba, entre aspas, sem querer fazer juízo de valor de um ou outro, mas assim, isso pode talvez ser um material que ele vai consumir em casa, ele pode ser um material complementar. E aí, talvez o grande espaço do ensino à distância seja trazer para essa faixa etária conteúdos de altíssima qualidade que possam ser produzidos e que possam ser utilizados dentro da sala de aula, seja na sala de aula, seja nesse conteúdo complementar. E que a escola possa usar esse espaço cada vez mais olhando para a formação do indivíduo e não do cospe-giz, como eu brinquei no início, né? Eu acho que assim, essa é uma mudança bem complexa. E aí eu posso falar agora na primeira pessoa, num depoimento muito de uma filha de 6 anos e de um filho de 4, que cara, é muito difícil quando você não tem autonomia de leitura, quando você não tem ali ainda seu senso de responsabilidade sendo desenvolvido. Então, vou botar ali nessa faixa ali de 13 para baixo, ela é uma realidade muito diferente. Talvez ali você ainda tenha uma transição ali entre 10 e 13 anos, mas menores de 10 anos, cara, é outra vida. Então, assim, é muito difícil esse modelo. Eu acho que o que está sendo enfrentado por essas famílias são, na verdade, uma superação desse momento. Então, quando você fala do home office, cara, um home office com 2 crianças em casa, menores de 10 anos, é um home office, uma que seja, é um home office. Um home office que a criança está de 8 às 2, de 8 às 3, de 8 estando no colégio, é outro home office, entendeu? Então, acho que a gente vai encontrar também modelos ali interessantes de aplicar esse potencial do EAD, mas eu acho que esse espaço da escola, né? A escola como um espaço de convivência, como um espaço que vai te proporcionar experiências para desenvolver seu relacionamento, desenvolver a sua fala, a sua forma de se colocar, sua expressão, eu acho que seria muito bom que o EAD entrasse para dar mais espaço a trabalhar essas questões que às vezes eu acho que ficam muito denegridas por mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo. Por outro lado, assim, aí saindo um pouco talvez do meu universo aqui de um ambiente de uma universidade como a PUC ou uma escola dos meus filhos ali particular, é uma oportunidade que eu vejo de você também levar conteúdo de altíssima qualidade para a sala de aula dessas escolas. Porque, com certeza, você poderia trazer materiais didáticos, interativos, multimídia, que poderiam ser usados até naquele ambiente da escola, mas que poderiam dar um up na experiência de aprendizado desses alunos. Porque, às vezes eu vejo que assim, formar professor é uma tarefa muito complexa. Ter o professor no Brasil inteiro, em todas as escolas, o conteúdo da mesma qualidade em todos os lugares, às vezes é muito difícil. Então, por que não instrumentar mais esses professores com esses recursos multimídia, para que você possa ter uma aula de melhor qualidade, até ajudar no processo de formação desses próprios professores. Eu acho que isso talvez seja uma grande transformação. Eu já estive envolvido, já observei várias iniciativas de tentar usar recursos de educação à distância nas escolas e sempre houve muita resistência. Vamos ver como é que vai ser essa mudança. Eu não sinto ainda ela na mesma velocidade que as outras. Não está 5 anos e 5 meses aí, como a gente viu em outros lugares. Mas eu acho que é uma questão que deveria estar sendo olhada com muito cuidado pelo Ministério da Educação, por todo mundo que está discutindo a sala de aula hoje num ambiente aí público. Eu
eu acho que tem muito espaço de se fazer bons investimentos, criar bons materiais, e esses materiais sejam usados e até a forma de usar seja muito bem orientada para que aquela experiência que está sendo gerada nesses colégios possa ser uma experiência de mais qualidade para o aluno. E focar, talvez, esses professores ali nesses aspectos que eu estava colocando aqui, socioemocionais, que não são simples. Assim. Eles têm uma influência absurda no processo de aprendizado. Eu estava brincando aqui com vocês aqui, antes da gente começar a gravar, sobre, cara, vai alfabetizar, neta do Milê aqui, minha filha, vai alfabetizar alguém, porque é muito mais do que só o conteúdo. É todo um trabalho emocional de você ganhar confiança. Pô, você vai ter que ler errado na frente dos outros. Não tem ninguém que comece a alfabetização sem ler errado na frente dos outros. E o que acontece? Você não quer errar. Então, como é que você trabalha a abertura ao erro de uma criança nessa idade? Então, acho que esse espaço de usar a escola para trabalhar mais esse socioemocional é um desafio gigantesco. E quero, assim, bater bem que isso não era da pandemia. Assim, isso já existia antes. Talvez ele estava mais ali na baixa do pano, a experimentação ali mais fechada dentro da escola, mas a mudança estava ali. E quando a gente fala de AD em ensino superior, só para dar um número, assim, os indicadores todos mostravam um crescimento de matrículas em AD nas universidades e um decaimento das matrículas presenciais. Então, assim, não tem essa de a pandemia gerou isso. Não gerou isso, não. Isso já ia acontecer. Era tendência. A pandemia talvez só acelerou 5 anos aí nessa história, como eu tenho brincado aí dos 5 meses e 5 anos. Então, isso é muito legal. Mas, cara, é um desafio gigantesco. Eu vou colocar minha colher nessa história também, com a experiência de netas, né? Não são de filhos. Então, tem uma que está na faixa de 5 para 6 anos, na fase de alfabetização. Tem outra na faixa de 8 anos, que está lá no Santo Agostinho. Eu tenho um sobrinho que mora em Nova York, né, filho do meu sobrinho, na faixa dos 14. Então, essas 3 experiências são interessantes. Começando pelo mais velho, concordo com você, acima dos 13 já tem uma independência e tal. O que ele diz? Não quero mais voltar para o colégio, que essas aulas online estão ótimas e otimizou o tempo e tudo. E está aprendendo, né? E a lógica é está aprendendo e tal. O pai dele, que é publicitário, né? O Vlad até conhece, me deu uma dica outro dia que bate com o que você falou ainda agora. Pô, eu vou contratar publicitários agora no Brasil, que são os mais criativos e não precisa de green card, não precisa de nada. Essa lógica aí vai ser muito forte nas profissões. Então, voltando para a de 8 anos, está no Santo Agostinho. Santo Agostinho deu uma arrumada legal, rápida, né? Eles estão fazendo, começou com uma aula por semana, só para onde deve estar, agora tem uma aula por dia, né, de 1 hora e pouquinho, e as outras horas são preenchidas com tarefas. Tarefas, né, você faz no dia seguinte, tem 1 hora de aula. Então, ficou legal e a neta está razoavelmente gostando e tal, encaixou legal. A menorzinha ferrou, essa aí não tem jeito, né? Essa aí, ela estava aprendendo a parte de alfabetização, então o que eu sugiro para os professores? Aprendam TikTok. Aprendam TikTok, que aí a criançada vai ficar na frente do computador horas, aprendendo, brincando, fazendo, porque elas aprendem assim. E você não tem que tirar na frente que aprende. Então, game, TikTok, a maneira de fazer para a criança menor vai ter que ter o tempo na escola vai ter que ter essa lógica aí. Quantas escolas ensinam a fazer busca na internet? Caramba, isso vai ser o fundamental. Vai ser o fundamental você pesquisar, identificar, saber o que é fake e não é fake. Olha a Google Trends, olha o que. Pô, tem que estar desde o primeiro ano, olha. Busca na internet, nível 1, 2, 3, 4, 5, 32. Tá? Porque essa lógica vai ser muito forte, vai ser uma das disciplinas mais fortes, né? E eu gosto de provocar sempre assim, né? Provocando o Rafael aí, provoca os professores, dizendo, olha, a gente vai ter que parar de falar a palavra sala de aula. A gente vai ter que falar a palavra mundo de aula. Mundo de aula. Porque a sala de aula é uma coisa limitada, né? A minha empresa, né, de educação se chama escola.com, com CH. Eu peguei o nome lá na origem latina, lá atrás, escola sem o E, né? Aí botei o E na frente, escola. Aí fui estudar o que significava a palavra escola. O que significa a palavra escola? Lugar de lazer, lugar de diversão, lugar de brincadeira. Porque lá nos gregos, quem estudava, quem ia para a escola é porque não tinha que trabalhar. Porque quem trabalhava os escravos, trabalhava, não sei. Então, quem ia para a escola, pô, legal, lugar para se divertir, lugar para... Então, essa lógica se perdeu. Não, você vai para a escola, pô, tem horário, tem tal, tem data. Pô, a escola ficou ruim. A gente tem que voltar, resgatar esse negócio na escola. É um Você lugar ameaça legal. as crianças, né, Milena? Você vai para a escola. Então tem que ser vamos quebrar a barreira do horário, quebrar a barreira do local, quebrar a barreira desse... Aí, pô, é um desafio. Você tem coberto de razão. Esses 5 anos em 5 já
já deu uma arrancada meio torta assim, pô, vamos arrumar e vamos mais Cara, 5. assim, sensacional teu resgate aí da etimologia da palavra, assim, é perfeito, porque assim, cara, e é difícil. Foi traumático assim, para os professores. Eu vejo na PUC que a gente não tem esse desafio tão grande. O nosso público ali é um público muito autonomia, até com autonomia e muita opinião. Então, assim, os problemas são outros, mas que eu vejo assim, o desafio do educador ali, principalmente para essa faixa menor de 13 anos, de aprender como é que eu envolvo, né? Você tem que ser quase, como você brincou, um youtuber, né? Você tem que conseguir criar. Porque, cara, meu filho, pô, quer ver conteúdo, ele fica envolvido no desenho. Como é que você faz essa transição? E aí você me lembrou, cara, uma semana atrás teve um caso muito engraçado aqui em casa. Minha filha estava arrastando para fazer um trabalho sobre a Inglaterra, imprimia uma imagem no dia, colava, escrevia uma palavra, até aqui do meu lado, aqui, que ficou pela metade aqui, ó. Não dá para ver aqui na câmera aqui. Dá só a bandeira da Inglaterra aqui, que eu pensei. Paciência. Então, assim, pô, eu tava arrastando. Eu falei pra ela, pô, Nina, por que você não faz no PowerPoint? Ela me olhou e falou, PowerPoint? Aí, pô, eu falei, pô, vem aqui que eu vou te mostrar. Digita aqui no Google. Aí ela, pô, obviamente, palavrinhas erradas, aí o Google acerta, mesmo ela digitando errado. Pô, ela começou a ver como é que é a imagem. Eu falei, ó, clica aqui para copiar. Cara, ela fez um PowerPoint, ela ficou horas fazendo o negócio. E, pô, ela quis apresentar, ela apresentou mais 5 vezes esse PowerPoint. Pô, apresentou para a mãe, apresentou quis mostrar no Zoom. Então, assim, o envolvimento dela com o negócio, cara, assim, tomou um gosto. E talvez a competência que ela precise, mais do que saber um detalhe de como é que eu corto e colo a figura aqui com cola no papel, cara, vou ter que mostrar uma apresentação. E mais do que isso, eu vou ter que falar, me expor. Então, quantas coisas não podem ser trabalhadas nesse lugar de prazer? Né? O problema é como você criar esse lugar de prazer, né? De talvez seja com o TikTok, de talvez seja, pô, montando uma apresentação e sentir ali que você criou, é seu, a sua... Então, assim, é muito difícil. Não? Eu vou ser muito realista. É uma tarefa aí árdua e que está tendo que ser vencida aí com muito empenho aí pelas escolas. E acho que o desafio não pode ser abandonado quando a gente voltar para o presencial. Acho que esses novos modelos de envolver o aluno, a gente tem que rever. E também que conteúdo, de fato, eu preciso dar aquele conteúdo ali, aquela aula expositiva, contando aquela história. Será que eu não tenho que pegar na internet, fazer a curadoria de um bom vídeo que conta a história do Descoberto do Brasil e botar aquele vídeo lá para a criança? Será que eu não tenho que buscar um filme que vai falar a história? Quanta gente faz isso na sala de aula, no ensino superior, né? A gente pega, eu falo lá da história do surgimento do Bitcoin aqui, um dos meus temas de pesquisa é a área de blockchain. Cara, eu boto um filme no Netflix, tá aqui o filme, aí vem em casa, final de semana com a tua família. Pô, você vai descobrir lá as histórias, todo aquele lado meio místico ali que tem no surgimento. Você aprende a usar isso, né? Como é que vai trazer isso agora para a criança, né? E aí eu acho que tem um desafio gigantesco para a escola para se reencontrar com esse lugar de prazer, com esse lugar ali de viver essas experiências, essas emoções. Porque eu acho que às vezes a gente perde isso olhando só qual conteúdo tem que dar, esse. E, cara, a gente pode ser muito realista. Assim, você fez a prova, você passou, passa 6 meses, você não lembra nada daquele negócio, né? Se você não teve um prazer aí, o meu prazer foi numa matéria, de outro foi em outra, se você não teve prazer, aquilo fica esquecido, né? E é triste porque não fica, né? Olha, pessoal, o papo aqui tá fluindo, a gente podia seguir assim muito adiante, mas já estamos aqui fechando aqui a nossa conexão. Vou passar aí para o Milê e para o Rafael se despedirem e dizer o seguinte, que eu acho que uma coisa que foi muito bacana, tanto que o Rafael quanto que o Milê pontuaram, é que as crianças mais novas, a gente precisa reeducar eles a como pesquisar. Ele já era mais garoto, era o quê? Procura revista aí, recorta, lê no livro, faz não sei o quê, faz o cartaz. Pede a Barça. Exatamente. Entendeu? Britânica, Barça, não sei o quê. Então, agora hoje, o garoto tem que aprender a ir no Google. Ir no Google lá, bota, enfim, pesquisa, vê, avalia. Porque isso aí é aquela coisa, é a diferença do seguinte, de ser legal e ser chato. Se você botar um garoto hoje para ele pegar um monte de revista e ficar olhando, procurando, isso daí é chato. Isso daí é chato. Agora, se você falar assim, cara, olha só, faz o teu trabalho aqui no teu celular ou no seu computador, procura um vídeo bacana, uma imagem legal, acopla isso tudo e entrega, garanto que o garoto vai gostar. E aí, também não quero me alongar, não interrompi vocês para me alongar, ao contrário, só para me despedir. Eu acho que a provocação final é que
o professor, né, seja ele desde lá da professora o professor que ensina na alfabetização até o doutorado, ele tem que funcionar muito como um grande curador, indicação de conteúdos interessantes para complementar, para abrir, para aprofundar o conhecimento. E aqui eu paro, porque senão a gente não para, né? Senão a gente não para. Rafa, muito obrigado por ter participado aqui do Conexão Rio Info. É sempre uma honra aí contar enfim, com a sua experiência, com a sua visão, com as suas opiniões, com o seu conhecimento todo aqui no ambiente do Rio Info. A gente que agradece aqui, muito obrigado aí pelo convite, foi um prazer, papo super agradável aí, falar de algo que está tão presente aí na vida da gente, aí, com educação, e que a gente acaba sendo aí tendo desafio, pelo menos quando a gente fala do ensino superior e de pós-graduação, a trazer novidades, e eu acho que estamos diante aí de um mundo de oportunidades e tem muito trabalho, e graças a Deus com muita coisa boa que pode ser construída. Então, obrigado aí pelo convite novamente. Isso aí. Obrigado, Rafael, pela presença do ar. Eu acho que essa conversa foi muito interessante, né? A gente vive isso aí no dia a dia, o Rafael, eu vivo também. E é o processo de aprendizado em mão dupla, né? Os alunos aprendem com os professores, os professores vão aprender com os alunos. Poxa, o aluno faz um monte de coisa, a garotada faz um monte de coisa que ele não sabe, não tinha na nossa geração, não tinha no nosso tempo. E eles fazem. Aí, de repente, ele diz, não, agora para de usar isso aí, você vai sentar aqui na carteira e vai assistir, vou escrever no quadro. Ferrou, não tem chance. Então, essa mão dupla, como vocês estão fazendo, criar um método novo, criar maneira nova, criar provocação nova, isso é que é o legal. Então, ó, agradecendo aí, a conversa foi excelente. Despedindo aí, Boa, obrigado. Márcio, obrigado. Eu agradeço. Estamos encerrando aqui. Tá bom, tchau, pessoal. Até a próxima. Até o próximo Conexão. Até a próxima. Um abraço.